No programa Escola Bíblica de hoje, a gente começa definitivamente a nova temporada, a lógica da existência humana. E hoje, de onde eu vim? É agora. Que alegria estarmos juntos, esse é o nosso segundo encontro dessa nova temporada do programa Escola Bíblica. Nós vamos hoje começar a responder, dentro da Bíblia, a lógica da existência humana. De onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou. Talvez estou falando para você hoje que não veja sentido na sua vida. Você não percebe nenhum significado. E talvez você tenha crenças diferentes a respeito disso. E eu convido você a abrir seu coração e talvez você ter o primeiro encontro com a Bíblia e a gente entender dentro da Bíblia que nós queremos ser a palavra de Deus, qual é a lógica, qual é o sentido da nossa existência. Ontem eu trabalhei um pouquinho com você como a gente explora, qual é o melhor método para a gente entender melhor o texto bíblico. A gente falou sobre a diversidade da escrita da Bíblia, a diversidade e as várias formas literárias que tem. E eu também dei algumas sugestões para você de como a gente explorar o texto seguindo aquelas regrinhas. Leia o texto, leia o seu contexto, leia outros textos, descubra essa forma literária. Mas eu queria dizer para você que não tem... essa é a maneira para a gente, o melhor método para a gente entender, para a gente não ficar distante do texto bíblico, do propósito do autor, né? Porque o que acontece? Quando eu tiro esse texto, pego ele de forma isolada, a possibilidade de eu não entender a profundidade do texto é muito grande, principalmente quando eu estou lendo uma narrativa. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu também não quero dizer que a gente... Eu tenho lá em casa as caixinhas de promessa, né? Eu e você gostamos de postar textos bíblicos, está tudo bem. O que a gente não pode, às vezes, é usar um texto fora do seu contexto, como a gente diz popularmente, né? E criarmos um pretexto, ou seja, dizermos aquilo que o autor bíblico não quis dizer, tá? Mas eu vou dar um exemplo aqui de um texto que a gente usa. Tudo posso naquele que me fortalece, está em Filipenses capítulo 4, verso 13. Só estou resgatando um pouquinho para a gente entender. Esse texto, por si só, é um texto que fala profundamente para a gente. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas será que a gente pode todas as coisas? Será que tudo acontece do jeito que a gente quer? Não, nem sempre é assim. Nem sempre. Não estou dizendo que a gente não possa usar esse texto como motivação, mas às vezes algumas pessoas usam alguns textos até com uma forma assim de motivar uma ideia que ele tenha, uma filosofia de vida que ele tem. Só que quando a gente vai para o texto e para o seu contexto geral, Paulo está escrevendo uma carta aos crentes em Filipos, tá? Os cristãos precisavam de motivação para a sua vida, para a sua fé, para a sua crença. Eles passavam por momentos difíceis. Paulo está numa prisão. Paulo está passando por momentos difíceis. E Paulo quer incentivar os cristãos a continuarem firmes. O contexto imediato aqui, Paulo está fazendo uma descrição dos momentos difíceis que ele passou por crer no Senhor. E ele faz uma descrição das perseguições, das dificuldades. Aí ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu consegui suportar isso porque o Senhor esteve comigo. Ele não está dizendo que
tudo que eu sonhei vai se realizar porque o Senhor está comigo. Não, porque às vezes eu posso ter sonhos equivocados. Então esse é só um exemplo. Não há nenhum mal se você disser, para motivar alguém, tudo posso naquele que me fortalece. Agora você percebe a profundidade quando você percebe alguém com dificuldade dizendo assim, em Jesus, apesar das dificuldades, eu posso suportar. É isso que o autor bíblico está dizendo aqui. Eu quero só contar uma história breve aqui para te motivar. Eu quero ir para aqui, né? Aqui. Eu tenho um casal muito querido para mim, que foram os meus avós. Eles foram os maiores motivadores na minha vida, que mais me ensinaram a amar a palavra de Deus. Os meus avós foram extremamente assim, dedicados. E o meu avô, ele, todas as manhãs, ele lia a sua Bíblia profundamente. Ele buscava entender a Bíblia. Tinha suas limitações culturais, suas dificuldades, mas ele tinha na palavra de Deus o seu conforto, o seu alento, sua orientação. E eu olhava para a Bíblia dele, uma Bíblia toda anotada, uma Bíblia assim toda riscada, eu sonhava assim, um dia eu quero ter uma Bíblia como do meu avô. Uma pessoa simples, mas uma pessoa que abriu o coração para entender a palavra de Deus. Uma pessoa com as suas lutas pessoais, mas que abriu o seu coração para entender a palavra de Deus. Por que eu estou te dizendo isso? Não existem limites para aquele que abre o coração para entender a palavra de Deus, porque o Senhor atua. Eu aprendi com os meus avós a amar a Bíblia. Eu desejo isso para você. Vamos entender um pouquinho o tema de hoje, para a gente começar a nossa caminhada nessa compreensão de que a vida tem um sentido para a gente. Eu quero ser didático aqui, usar a tela, né? Esse é o nosso tema dessa temporada, a lógica da existência humana. E hoje, para eu entender o que será no futuro, é importante que eu entenda de onde eu vim. Você sabe que é extremamente significativo entender a origem, porque se eu tiro a minha origem, de onde eu vim? Eu não sei. Eu gosto sempre de olhar para a minha terra, para as pessoas, né, que me geraram, a minha cidade. Eu gosto de estar na minha cidade, gosto de ouvir dos meus pais a história de onde eles vieram, porque saber de onde eu vim dá sentido para a minha existência. Quando eu destruo minhas origens, eu não sei por que eu estou aqui, logo não saberei para onde eu vou. Então vamos lá. Queria que você fosse comigo a essa narrativa bíblica, da Bíblia, que está em Gênesis. A gente poderia ler todo o capítulo, Gênesis, o capítulo 1, verso 1 e 2. Eu vou tentar me aproximar mais aqui, de forma mais detalhada do texto bíblico, tá? O ideal seria se a gente fosse lendo verso por verso, mas eu escolhi alguns aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nesse verso, por exemplo, eu posso sublinhar a palavra criou, que é uma palavra importante aqui. E essa palavra é usada aqui somente por um ato criador de Deus. Quando a Bíblia vai usar essa palavra originalmente, ela dá a ideia de que essa foi uma ação de Deus. Por que isso é importante na descrição do texto? Porque a terra, ela não foi criada e abandonada. Há uma intenção de Deus no ato criador.
E o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, estava ali. Então essa era a vontade de Deus, era a vontade do Espírito Santo e era a vontade, eu vou para o verso seguinte, e era a vontade de Jesus. Quando você lê Colossenses capítulo 1, verso 16, diz, falando de Jesus, né? É uma carta de Paulo aos crentes em Colossos, eu poderia ler todos os versos, mas diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Eu vou voltar aqui o texto, do princípio criou Deus os céus e a terra, e sublinhar aqui a palavra criou. Há uma intenção de Deus, há uma intenção do Espírito Santo e há uma intenção de Jesus em cada ato da criação. Dentro da visão bíblica, Deus é um ser pessoal e um ser que tem intenção no ato de criar a terra. E dentro desse ato de criar a terra, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, o ato de criar o ser humano, o ato de criar o homem e criar a mulher. Esse Deus é um Deus que está presente e é um Deus que se importa conosco. Querem ver só? Vamos explorar um pouquinho mais o texto bíblico. Como eu mencionei, eu poderia ler todo o capítulo, né? Mas a gente não tem condições. Mas eu separei aqui uma sequência do verso 3, o verso 6, o verso 9, o 14, o 15, o 24 e o 26. Todos esses versos têm em comum uma expressão. Qual é essa expressão? E disse Deus. Esse é um ato pessoal de Deus. É o ato da palavra criadora de Deus. Em cada ato da criação, em cada parte da criação, Deus se envolve com ela através da sua palavra, através daquilo que Ele deseja. Por que é importante eu entender isso quando eu estou falando sobre a lógica da existência humana? Eu estou sendo olhado por Deus. Eu estou sendo visto por Deus. Quando a gente explora esse assunto na Bíblia, por exemplo, quando Deus vê o seu povo, sempre há uma ação de Deus. Eu estou falando isso para você porque olhar para Deus como um Deus pessoal e um Deus que se importou com cada detalhe da criação mostra para mim que eu tenho uma origem. Mas isso é um pouco mais profundo ainda. Há uma outra expressão para a gente identificar aqui que mostra esse objetivo de Deus no ato criador. É essa expressão que se repete no verso 10, no 12, no 18, no 21, no 25 e no 31. E a expressão é, e viu Deus que isso era bom. Por que eu sublinhei essa expressão, tanto quanto a e disse Deus? Porque essa expressão mostra que Deus está olhando para cada detalhe da criação e tendo alegria por aquilo. E no verso 31 vai usar uma expressão originalmente dizendo, e viu Deus no ato criador do homem, né, do ser humano, e viu Deus que era muito bom aquilo que ele havia feito. Nós vamos parar um pouquinho aqui e nós vamos para o intervalo. Essa parte inicial, esses detalhes, e você vai perceber que eu gosto desses detalhes ao ler a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que se preocupar com os detalhes. Uma delas é expressões que se repetem. E eu peguei aqui expressões que se repetiam. Quando o autor bíblico foi inspirado e ele usou uma expressão que se repetia, ele tinha um objetivo. E nesse caso, é o olhar próximo de um Deus que se preocupa conosco. Nós vamos para o intervalo, a gente volta já para a gente ir degustando da maravilha que é a palavra de Deus.
pressa, né? A gente não deveria sentar e, eu vou ler aqui como um desencargo de consciência, né? Não é essa a forma que a gente tem que se relacionar com o texto bíblico, né? A gente tem que mergulhar no texto, né? Eu não sei como você estuda, se você estuda, mas quando a gente começa a se preocupar com esses detalhes, a gente vai vendo que há uma intenção, né? Eu quero voltar aqui para a tela, e o meu objetivo aqui é te motivar. Como eu mencionei ontem, né, no nosso primeiro encontro, eu acho que a gente vai crescendo junto. Então, se você tiver interação aí, dizendo assim, olha, pastor, eu faço dessa forma, né? Se você quiser trocar ideia com a gente, ou se você tiver dúvidas de alguma coisa que eu estou colocando aqui, por favor, eu terei a alegria de poder tirar um momento ao longo do dia, de responder você, pode ser no pessoal, ou mesmo aqui no programa, ou trazer as suas ideias aqui, tá? O importante é que a gente cresça e que a gente tenha uma proximidade, tá? Deixa eu só voltar aqui. Então, eu peguei as duas expressões para mostrar essa proximidade que a gente tem com a palavra, lembrando que a gente está entendendo aqui qual é a minha origem, tá? De onde eu vim, havia um objetivo, e a descrição que a gente tem no capítulo 1 é de todo o ato criador. Então, a gente tem um Deus que está preocupado com cada detalhe da criação, tá? Tem um objetivo aqui. Agora, deixa eu aprofundar um pouquinho no ato criador do ser humano, tá? E tem algumas expressões aqui que são importantes. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse ato plural aqui, né, revela aquilo que eu mencionei, um texto que está ligado no outro. Ou seja, é a divindade que está agindo no ato criador. Cada ser, a gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente, mas cada ser da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tem uma função, mas eles é um Deus e são três, tá? A gente vai explorar. Mas você vê que há um objetivo de Pai, Filho e Espírito Santo em criar o homem à imagem e semelhança. Ou seja, qual é o objetivo de Deus aqui? Nós recebemos atributos, o homem recebe atributos aqui, diferente de, quando você lê o capítulo 1, de todos os outros seres. Seres que não têm, que são seres inanimados. Ou seja, não tem ação, não tem escolha. E esse é um tema importante porque a imagem e semelhança de Deus difere o ser humano de todo outro ser criado. Por quê? Porque isso vai ser importante naquilo que Deus tem como intenção do ser humano. Vamos lá. E Deus lhes abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E há uma expressão importante aqui no texto, que é o verso 28, que diz assim, sujeitai. Ou seja, o ser humano, ele tinha que imitar a Deus no cuidado desta terra. Eu fui criado à imagem de Deus, eu recebi a imagem e semelhança de Deus, porque eu tenho uma responsabilidade no ato criador. A gente vai aprofundar um pouquinho, e diz que eles deveriam dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, Deus estava dando para o homem, Deus estava dando para o ser humano uma responsabilidade. Deus o criou diferente dos outros seres, com uma responsabilidade. Vamos seguir um pouquinho mais? Criou Deus, o verso 27 é bem interessante, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Você vê que eu li o 26 e li o 28, e estou voltando para o 27, porque aqui a gente tem alguns detalhes importantes. Aqui a gente tem a repetição 3 vezes do ato criador de Deus. E Deus como sujeito. Ou seja, Deus mais uma vez tem uma intenção. Criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
Ele é o sujeito que cria. Quando eu tiro essa ideia, quando eu desfaço essa ideia de que minha origem é divina, eu perco minha identidade. E aí eu quero voltar aqui no o Espírito Santo guiando a mente do autor bíblico. Porque ele repetiu 3 vezes, nesse mesmo verso, a palavra criou. Porque Deus é o agente aqui, 3 vezes. Por quê? Porque é minha identidade. Essa é minha identidade. Eu não posso tirar. De onde veio Gilmar? Filho do seu José e da dona Amélia. É minha identificação. Eu sei de onde eu vim. Quando eu amplio essa ideia e percebo que as pessoas não creem no ato criador de Deus, isso é muito mais profundo do que ter uma crença diferente. Estou falando para você que pensa diferente de mim. Eu respeito você. Está tudo bem, eu respeito você. Agora, isso é muito mais profundo. É minha identidade. É a sua identidade. E saber minha origem é saber a razão da minha existência. É saber de onde eu vim. É saber por que eu estou aqui e para onde eu vou. Eu tenho vários textos para explorar, mas eu queria dizer para você que a gente não consegue explorar tudo nesse período. Eu vou continuar amanhã, tá? Mas, mais uma vez, a gente quer que você se aprofunde e eu quero dizer, não conseguiu captar tudo? Está aqui, ó. Explora um pouquinho mais, se inscreva agora. A gente está junto, né? Se inscreva agora. Nós vamos crescer no conhecimento. E receba na sua casa a revista Princípios. Explore aqui o texto bíblico. Manda uma mensagem para o WhatsApp agora para a gente. 12 9 82 44 44 49. Escreve lá assim, eu quero receber a revista Princípios, eu quero entender mais qual é a minha origem. Se não, você dá uma ligadinha amanhã, em horário comercial para a gente, tá? 12, 21, 27, 31, 21. Ou você pode também fazer agora, pode entrar no site aí, www.biblia.com.br. Se não conseguiu no WhatsApp, que vai te conduzir um link, diga, eu não consegui, e amanhã alguém vai ligar para você. O meu objetivo, ao estudarmos a palavra, é percebermos que a nossa vida tem um sentido, que a nossa vida tem um significado. Eu tenho certidão de nascimento. 29 de dezembro de 1970, no Hospital Santa Isabel, em Blumenau, Santa Catarina. Eu nasci. Você tem certidão de nascimento. Mas eu nasci com a intenção de Deus, o olhar de Deus. Assim, quando Deus criou toda a terra, cada detalhe, há uma intenção do Senhor. Talvez você diga assim, pastor, minha vida não tem sentido. Eu queria dizer hoje, ela tem. Deus é o seu Criador. Você tem identidade. Você tem origem. E eu quero orar por isso nesse momento. Pai, obrigado, porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança. O Senhor tem planos para a nossa vida. Nós te agradecemos por isso. Abençoa cada um dos nossos telespectadores. Que todos se sintam amados e acolhidos por Ti.
em nome de Jesus. Amém.